Nem todo problema social deve ser resolvido com o direito penal. Toda vez que o Estado usa o direito penal sem efetiva necessidade, causa algo muito sério. A liberdade é sacrificada sem justificativa. Meu nome é Luiz Marconato, eu sou advogado e hoje eu quero falar sobre o princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima ele é bem simples. Ele parte da ideia de que o Estado ele deve usar o direito penal só em último caso, uma vez que a intervenção do direito penal é a situação mais séria que pode acontecer dentro da vida de uma pessoa. Por isso, só deve ser utilizado quando necessário. Esse princípio está completamente ligado à liberdade, à dignidade da pessoa humana e até mesmo ao próprio conceito de Estado democrático de direito. A intervenção mínima se sustenta em 3 pilares. O primeiro é a ultima ratio. O que isso quer dizer? A última escolha, a última opção. O direito penal só entra em cena quando todos os outros ramos do direito não deram conta daquela situação. Segundo pilar é a fragmentariedade. Esse pilar trata que nem toda conduta que seja reprovável, ela deve ser criminalizada. O direito penal ele deve puxar para si a competência apenas daquilo que é realmente muito sério, muito grave. Ele deve ser usado para proteger os bens jurídicos mais relevantes. O terceiro pilar desse princípio é a subsidiariedade. O Estado só deve intervir quando a sociedade e outros mecanismos não deram conta de resolver aquele problema. Existe uma tentação constante, uma defesa por muitas e muitas pessoas de que tudo o direito penal tem que tratar. Porque na visão das pessoas, o direito penal ele é uma ferramenta para se utilizar em crise. Tudo aquilo que desagrada alguém ou que causa qualquer tipo de comoção social tem que ser tratado pelo direito penal. Se deixasse por várias e várias pessoas, o direito penal seria usado até entre contratos onde tem uma cláusula que a pessoa não concorda. A criminalização de algo é uma resposta rápida do Estado. No entanto, gera um problema sério. Inflação penal, seletividade e o encarceramento desnecessário. Uma questão que causa até um certo debate aí entre muitas pessoas, mas que é fato. O direito penal ele não deve ser usado para corrigir falhas do Estado, para corrigir falhas sociais, e muitas vezes ele é utilizado justamente para isso. Quando não se sabe o que fazer com determinada população, com determinada situação, às vezes um problema sanitário é tratado como um problema criminal. É o caso das drogas. Dentro da lógica aí da intervenção mínima, a gente tem, né, o princípio da bagatela, o crime de bagatela, o princípio da insignificância. E o que esse princípio ele nos traz, né? Que condutas insignificantes não devem ser tratadas pelo direito penal. Ah, mas e o que é o princípio da insignificância? O que é o crime de bagatela? Um exemplo aqui bem clássico, né? Seria o do quem furta para se alimentar. A pessoa está com muita fome e ela vai até um mercado e rouba um pacote, e furta, perdão, um pacote de bolacha. Para o mercado, uma rede grande, o pacote de bolacha ele acaba sendo insignificante. Para a pessoa, aquele alimento é tudo que ela tem. Mas como que eu faço para analisar se um crime se esse crime ele trata-se de um crime de bagatela? Eu posso aplicar o princípio da insignificância. Precisa estar presente a mínima ofensividade, que é basicamente não oferecer risco, não oferecer lesão propriamente a outros. A ausência de periculosidade social, que é não, né, também não ser um crime perigoso para a sociedade, e a inexpressividade da lesão. Como eu dei o exemplo aqui, a pessoa que furta um pacote de bolacha que custa R$ 5 em relação ao patrimônio de um mercado multimilionário, aquilo ali é uma lesão inexpressiva para o dono daquele mercado. No entanto, assim, a gente fala, né, sobre o princípio da insignificância, esses crimes de bagatela, mas a gente não pode achar que isso é um salvo-conduto para chegar e furtar, subtrair itens de outras pessoas discriminadamente. E principalmente, o princípio da insignificância, crime de bagatela, você não se aplica automaticamente. Precisa que fique demonstrada a efetiva necessidade, todo aquele rol da mínima ofensividade, da inexpressividade da lesão, do baixo grau de reprobabilidade. Se o julgador ele verificar que a pessoa, né, que foi detida ali, ela já tem um histórico de habitualidade com esse tipo de furto, por exemplo, tem uma reiteração de condutas, ainda que seja se encaixe em todos os outros tópicos que eu falei sobre inexpressividade da lesão, baixa reprobabilidade social, enfim, ela ainda assim pode ser condenada e pode ser deixado de aplicar esse princípio. Outro desdobramento da intervenção mínima é a adequação social. Se uma conduta é plenamente aceita dentro da sociedade, o Estado ele não pode criminalizar, o Estado ele não pode punir,
mesmo que haja uma tipificação lá na lei. Basicamente, o direito penal entendendo a evolução social ou as intempéries, as situações particulares de uma determinada região. Um exemplo, a posse de drogas, a posse de maconha especificamente. Até muito tempo atrás, muitas e muitas pessoas eram presas por estar com 5 gramas de maconha. Hoje já tem um entendimento aqui no Brasil de que 40 gramas de maconha você não responde criminalmente. Todas as medidas administrativas são tomadas, no entanto, deixa de ser crime o porte até 40 gramas. Bom, caminhando aqui para o final, quem aplica, né, esse princípio da intervenção mínima? Na prática, quem aplica são os aplicadores do direito. O Ministério Público, ao propor ou não uma ação penal, o Judiciário, ao avaliar a tipicidade material da conduta. Não é uma benevolência, mas sim uma técnica jurídica para que se chegue o mais próximo possível, né, daquele contexto, daquele conceito que a gente tem de justiça. Existe uma falsa oposição entre segurança e garantia, como se respeitar direito fosse sinônimo de impunidade. Tem pessoas que defendem que a pessoa que vai lá no mercado e furta um bombom para saciar a sua fome, ela deveria estar presa e ficar anos lá na cadeia. Mas isso é um erro. O verdadeiro risco para a sociedade é um Estado sem critério. Quando tudo vira crime, tudo é criminalizado, nada é realmente protegido. O princípio da intervenção mínima, ele é fundamental. Afinal, o direito penal ele não existe para resolver todos os problemas. Ele existe para proteger os bens mais importantes quando todos os outros ramos do direito falharam. Punir menos, mas punir melhor é o sinal de maturidade institucional. Eu particularmente defendo a intervenção mínima do Estado no geral, não só no direito penal. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. E se você quer saber mais sobre direito, sobre rotina enquanto advogado, sobre histórias, enfim, casos, se inscreve nesse canal, curte esse vídeo e compartilha para que o conteúdo chegue para mais pessoas. Muito obrigado!